20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, em homenagem a Zumbi dos Palmares, o líder do quilombo mais importante da história do Brasil, Quilombo dos Palmares, situado no estado de Alagoas, no interior do estado de Alagoas, no século XVII. Né? O Quilombo dos Palmares foi destruído, extinto pela força, né, com muita violência, em 1695, e 20 de novembro daquele ano é justamente a data do assassinato de Zumbi dos Palmares. Fazer também homenagem às mulheres que lutaram pela independência dos seus povos, né, e contra a escravização de pessoas, a própria Dandara, também de Palmares, ou 2 séculos depois, Luísa Marins, que foi uma das líderes da revolta malês na cidade de Salvador, na Bahia. Né? Mas trazer esse debate hoje porque precisa ser feito esse debate, essa construção, porque o Brasil deve para si mesmo uma reparação histórica que nunca fez. Né? O Brasil deve para si, o Brasil só será efetivamente uma democracia substancial e social objetiva o dia que fizer a reparação histórica e reconhecer os direitos e o trabalho passado dos africanos e afrodescendentes, assim como dos povos indígenas. O Brasil foi construído com base no trabalho escravo de indígenas, de forma muito mais substancial e quantitativa do que se reconhece, e mais ainda, né, principalmente de africanos escravizados e seus descendentes. Aliás, o Brasil é o país do mundo que mais usou o trabalho escravo no seu processo de desenvolvimento. Né? Se calcula que dos 12 milhões de africanos que foram arrastados da África para as Américas, 5 milhões teriam sido trazidos para o Brasil. O Brasil, que tinha em 1500, se estima 4 milhões e 500 mil indígenas. E muitos foram feitos escravos, né, pelos portugueses. De Portugal, que tinha em 1500, Portugal, lá na Europa, em 1500, tinha 2 milhões de portugueses. Né? Então não eram 2 milhões de portugueses aqui, eram 2 milhões de portugueses, o total, né, que colonizaram o Brasil, utilizando a força do trabalho indígena, né, sempre que possível de forma escravizada, ou pelo engano, usando umas tribos contra as outras, umas nações contra as outras, e principalmente trabalho escravo, se estima 5 milhões. Né? Então, o Brasil está assentado sobre o trabalho escravo e nunca fez a reparação histórica. Pelo contrário, negou a reparação histórica. O Brasil foi o país que manteve escravos na América por mais tempo. Foram praticamente 400 anos de escravização de pessoas, ou indígenas ou africanos, para construir o Brasil que existe. Então, as migrações que chegaram no final do século XIX e começo do século XX, elas ganharam o Brasil pronto, efetivamente. É claro que tem a importância, né, que entraram com o machado e o carroção e um facão e desbravaram essa região e essas histórias dos nossos bisavós, tataravós, do avô, do meu avô, né? Não sei se é o meu caso, particularmente acho que não. Construíram aqui assim, dessa forma. Tem essa história, não é negar essa história, mas por que essa história precisa negar o passado? Por que essa imigração, essa colonização, esse trabalho importante, evidentemente, precisa negar o trabalho de 400 anos anteriores dos escravos e africanos e dos indígenas, né? Não precisa negar, como não precisa negar o trabalho dos nordestinos, não deve negar, é errado negar. Cria uma sociedade desigual, alimenta a injustiça social, econômica e racial existente no Brasil. O Brasil é imenso e já era em 1888, quando foi abolida oficialmente a escravidão, ou em 1889, quando da proclamação da República, quando foi feita em 19 de novembro a bandeira que a gente usa hoje, né? O formato do mapa brasileiro, do mapa físico brasileiro, né? Que tem esse formato bonito e esse sentimento de pertencimento que todos nós temos com relação a ele, já existia em 1889, inclusive a bandeira, né? Então, isso foi construído pelos povos que estavam aqui antes, e a maioria do trabalho que foi feito por pessoas escravizadas.
E essa reparação é necessária para que possa haver efetivamente democracia no nosso país, para que se possa falar em democracia de fato, para que democracia não seja só uma palavra usada pelas classes dominantes ou pelas etnias dominantes, né, para continuar dominando. Né? A gente entende a importância de todos os ciclos migratórios do Brasil, né? E não é querer se desfazer de nenhum deles, né? Mas a importância que estes todos, né, eles se integrem, né, uma possibilidade só de nação, uma possibilidade só, ou melhor, de múltiplas nações que possam se consolidar numa sociedade só, e num estado só, e numa nação só, numa condição socioeconômica única e efetivamente igualitária. A gente só pode falar efetivamente em meritocracia se a gente fizer essa reparação histórica. É injusto falar, exigir meritocracia, esse discurso da meritocracia, se nós temos a maioria dos brasileiros que não só não tiveram os mesmos direitos, como foram empurrados para fora desse direito. Porque quando o governo brasileiro, a classe economicamente dominante no Brasil e o próprio governo brasileiro percebeu que a escravidão ia ser extinta, o próprio governo criou mecanismos para que os africanos e afrodescendentes não tomassem posse da terra. A primeira lei de terra é de 1850, né? Que também tem a primeira lei de abolição da escravatura no Brasil. É para que os negros não tivessem acesso à terra, e a maioria das terras naquele período eram devolutas, como se falava, ou da União, e portanto eram terras públicas e eles poderiam ocupar. Foi criada a lei de terra para que eles não pudessem ocupar na medida que foram se tornando libertos. Não é? Na virada do século, isso aqui, ó, já no século XX, entendeu? Há alguns anos atrás, tinha a teoria amplamente disseminada na sociedade brasileira do branqueamento do Brasil. Não só as elites econômicas, né, como se fala, a classe econômica dominante, as aristocracias liberais da época, né, o próprio Estado, né, incentivava o processo de branqueamento do Brasil, e dá até medo de usar essa expressão, né, porque é uma expressão absurdamente racista, violenta mesmo, né? Mas o governo brasileiro fazia isso há alguns anos atrás aqui no Brasil, que era o processo de incentivar a imigração do centro europeu para aumentar a proporção de brancos em relação aos negros, e tinha a tese, inclusive, que agindo assim e não deixando os negros terem acesso e, portanto, não progredirem, né, ia diminuir proporcionalmente o número de, não só proporcionalmente, mas absolutamente o número de negros e aumentar o número de brancos. E isso foi feito. Inclusive tem estatística da época que fala, né, do estado de São Paulo, que em determinados anos teve mais óbito de negros do que nascimento de negros, ou seja, diminuiu a quantidade absoluta de negros, e isso foi tido como prova de que poderia ter o branqueamento da sociedade brasileira. Então, se o próprio Estado agiu assim até 100 e poucos anos atrás, inclusive em plena república, oficialmente, né, como não perceber que tem a necessidade de reparação histórica? A reparação histórica é condição para que haja democracia no Brasil. E se alguém pensa que isso é discurso de socialista, de comunista, de esquerda, né, não deveria ser. Né? Quem não defende a reparação histórica em favor dos negros e dos indígenas no Brasil, não defende efetivamente a democracia. Defende essa democracia de fachada, né, de uma classe economicamente dominante, feita de brancos, a imensa maioria homens brancos, né? Cujos ascendentes, melhor dizendo, são europeus, e que acha que considera, mesmo não admitindo, acaba considerando que a maioria, que é negro de descendência africana e indígena, vai continuar assim. Não dá de falar em meritocracia, não dá de falar em democracia se não houver essa reparação histórica. E se só a esquerda e só os socialistas defendem isso, então é preciso que a população brasileira pense, inclusive, qual o rumo que deve seguir. Porque se na sociedade que a gente está, né, é considerado que já foi feita a justiça social, que o Brasil é um país sem preconceito, sem racismo, que todos têm direitos iguais, significa que não vai se lutar para chegar aos direitos iguais efetivamente, substancialmente. Né? Então, se esse é um discurso de esquerda, é preciso que o discurso de esquerda seja absorvido pela maioria da população.
para que a gente possa efetivamente construir uma democracia no Brasil. É isso que se quer reconhecer quando se diz que não tem racismo e que, portanto, esse discurso da reparação histórica é um discurso, né, apenas da esquerda. Se é apenas da esquerda, é a esquerda apenas que está certo. Porque não dá de falar em democracia no país do Brasil, que é o país que mais utilizou o trabalho escravo, que nunca, né, teve igualdade racial, né, no Brasil. Se não se deve falar em reparação histórica nesse país, então, ou se a direita não quer falar em reparação histórica, não aceita falar em reparação histórica, é preciso que a sociedade perceba a necessidade de adotar um projeto à esquerda, que faça a reparação histórica e que comece a caminhar para uma sociedade efetivamente democrática no nosso país.